pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o 37º episódio desse podcast, o seu podcast literário, espero. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bookcast. Se você não nos segue aqui no Spotify ou aqui no YouTube, não importa a plataforma que você esteja nos ouvindo, por favor, nos siga, que é bem importante para que a gente possa ter, alcançar outras pessoas, novos ouvintes, enfim. Sem mais delongas, eu quero trazer aqui um livro de ficção científica. Eu acho que eu estava precisando de um livro de ficção científica, porque às vezes a vida fica muito, não digo monótona, mas fica muito a mesma coisa, principalmente agora na pandemia, quando a gente fica mais tempo em casa, né? Fica muito dia após dia, uma rotina, e quando tu pega uma história de ficção científica, tu meio que sai daquela rotina e consegue ser transportado a um futuro ou a um passado que tem leis da física diferentes, tem lei de gravidade diferente, tem outros tipos de seres vivendo junto com seres humanos, enfim. Eu acho que a ficção científica é um belo escape da realidade, assim, e eu realmente estava precisando disso, e esse livro meio que me deu essa oportunidade de, enfim, explorar outros mundos, tá? Deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui para depois eu falar um pouco mais sobre o que o livro trata e, enfim, o que eu achei do livro, né? Antes disso, eu quero agradecer a Intrínseca por estar possibilitando esse episódio. Esse episódio está acontecendo graças à parceria com a Intrínseca. A Intrínseca mandou esse livro aqui para casa, então muito obrigado, editora Intrínseca, pela parceria com o Bookcast sempre, beleza? Vamos passar para a ficha técnica dele, então. O nome do livro é Expiração. O nome do autor é o Ted Chiang. Acho que eu estou pronunciando certo, espero. Esse autor, ele ficou bem conhecido porque um outro livro de contos dele, na verdade um conto em específico, o livro de contos é História de Sua Vida e Outros Contos. E esse conto, História de Sua Vida, ele foi adaptado ao cinema e pelo diretor Denis Villeneuve, que é o diretor do filme Duna, que está para estrear agora, se você estiver ouvindo esse episódio em 2021, em setembro, onde ele foi lançado. O filme Duna vai estrear no próximo mês, então é um diretor bem aclamado, e esse diretor adaptou um conto do Ted Chiang e fez o filme A Chegada, que é um filme de 2016 com a Amy Adams e outros artistas também, atores bem famosos. Eu acho que tem o Gavião Arqueiro também participando do filme. E é um baita filme. Eu, infelizmente, não li esse conto no qual o filme foi adaptado, mas eu assisti o filme. Eu gostei bastante do conceito do filme, que tem muito a ver com a linguagem e a forma como a vida acontece, é muito atrelada à linguagem. Então, assim, muito inovador. A crítica gostou bastante do filme. E, enfim, esse livro ele vem como uma nova coletânea de contos, é um livro de coletânea de contos também, então ele vem com essa bagagem assim de um dos outros contos ter sido adaptado ao cinema e ter tido sucesso. Então, imagina o grau de expectativa que pelo menos eu estava ao ler esse livro. O ano original de publicação do livro é 2019 nos Estados Unidos e 2020 aqui pela Intrínseca, então já falando, a editora é a Intrínseca. Para quem está assistindo no YouTube, eu estou colocando, tem o exemplar do livro aqui, ele é bem bonito, ele tem uma espessura diferente, uma capa diferente, parece umas estrelas, assim, ele é todo preto, com esse tom azul das palavras, assim, é bem bonito, é bem legal ter esse livro na estante. E o livro contém 413 páginas. Então, assim, o livro, como eu falei, é uma coletânea de contos, ele tem 9 contos. Esses contos nem todos são exclusivos, na verdade a maioria é conto não exclusivo, ou seja, ele foi publicado durante algum tempo em outros veículos, então entre 2005 e 2015, 7 desses 9 contos já foram publicados, mas tem 2 contos exclusivos. Mas, enfim, eu não tinha muito acesso a esses contos antes deles serem colocados aqui nesse livro, então para mim não fez diferença os contos terem sido publicados antes. Tem gente que gosta mais da exclusividade, de comprar uma coisa que realmente é exclusiva, então é por isso que eu mencionei isso, né? E, enfim, esses 9 contos, eles não são conectados uns com os outros, então são histórias que se resolvem nelas mesmas, não tem nenhuma conexão. O que algumas pessoas gostam e algumas pessoas não gostam. Eu mesmo, no começo da minha vida, quando eu comecei a ler mais, eu não gostava muito de livros de contos,
porque eu sentia que eu não me apegava muito à história, sabe? Eram histórias muito curtas e eu não me apegava muito. Porém, esse é um lado positivo também, porque às vezes tu quer mergulhar em uma história que seja mais rápida, que não fique percorrendo 400, 500 páginas para se resolver. Então, o livro de contos, ele meio que sugere isso, assim, tipo, histórias curtas, rápidas, impactantes, que façam com que tu consuma aquela história mais rápido do que se tu fosse ler um livro de 300, 400 páginas. Então, eu vejo agora um benefício a esse tipo de livro, né? Mas confesso que não é um tipo de livro que eu leio seguidamente, assim, tipo, 4 livros de contos de uma vez, assim, não. Eu gosto demais de me apegar mais à história, mas às vezes é bom ter essas histórias curtas, assim, que tu possa terminar e começar e acabar de uma maneira bem rápida. Então são 9 contos. Eu não vou falar de todos os contos aqui, a maioria deles são muito bons. Eu logo vou explicar o porquê eu não achei todos bons, mas a maioria deles são muito bons. Eu vou trazer 3 aqui, dar um resumo deles. Mas eu não vou falar de todos, porque, enfim, são 9, eu não quero dar também nenhum spoiler, e tem alguns contos muito curtos, de 4 ou 5 páginas, na verdade. Então, se eu começar a dar a história desse conto, eu já vou ter falado, sei lá, 70% da história toda, então não vale a pena. Mas tem 3 contos aqui muito legais que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro deles é o Expiração, que dá o nome ao livro, né? Expiração. Esse conto, ele foi ganhador do Prêmio Hugo de 2009. Não conheço muito o Prêmio Hugo, para ser sincero. Eu acho que muita gente que é do meio literário conhece, mas tipo, ele ganhou esse Prêmio Hugo. Eu acho que é uma coisa grande, né? Porque estava como destaque ali, sendo um dos contos que ganhou o Prêmio Hugo e tal. Então, show de bola. Parabéns, Sete Yang, por esse prêmio que eu não conheço. Mas enfim, você deve conhecer. Enfim, a história de Inspiração é a seguinte, tá? Ele conta a história de formas de vida bem evoluídas, que no lugar do pulmão, tipo, é um ser humano, só que no lugar do pulmão eles têm cilindros de ar. Então, assim, imagina que num futuro muito distante, em vez de pulmões, enfim, de ser humano mesmo, eles têm cilindros de ar e existem redes de abastecimento desses cilindros de ar, onde tu vai lá, eu não lembro se existiu uma periodicidade, mas tipo, tu vai lá no posto de reabastecimento de ar, daí tu pega, coloca teus cilindros de ar lá no equipamento, enche os cilindros de ar e coloca de volta, aí tu continua vivendo. Então é meio que uma forma de vida humana / ciborgue, assim, que existe nessa realidade, né? Então, essa troca de cilindros é uma coisa bem cultural, então tu vai lá no posto e fica batendo papo com as pessoas enquanto o cilindro é abastecido, sabe? É uma coisa bem corriqueira dessa realidade, né? Aí, por algum motivo, acontece lá uma coisa que eu não vou dizer, que é spoiler, né? Acontece enfim, começam a desconfiar de alguma coisa que está acontecendo, né? Realidade lá do mundo deles, e um cientista começa a se interessar mais por como o seu corpo funciona. Então ele tem a questão do cilindro de ar, mas ele quer entender como é que a cabeça dele funciona. Então ele consegue fazer um experimento onde ele abre a própria cabeça e começa a identificar como é que o cérebro dele funciona. Obviamente esse cérebro ele não é um cérebro igual ao nosso, né? Vamos dizer assim, não é físico, mas tipo, o cérebro que a gente conhece de órgão mesmo não existe. São várias engrenagens na cabeça dele. E ele começa a identificar certos padrões nessas engrenagens que fazem ele ter uma descoberta, assim, uma descoberta muito impactante, assim. Ele começa a descobrir, e tem uma explicação muito boa para isso, que eu não vou saber colocar aqui em palavras, mas o autor sabe muito bem disso, que enfim, ele é muito foda nisso. O cientista ele acaba descobrindo que a energia, o conceito de que a gente gera energia, ele não é verdadeiro. Existe só uma troca de energias no universo. Não é algo que a gente gere. Por exemplo, assim, quando eu coloco o meu ar para fora, não é que eu estou produzindo ar. Eu estou só tirando o ar dos cilindros e colocando para fora. Não é que eu estou criando nada. Eu só estou colocando uma coisa que está no ponto A se movendo para o ponto B. E isso gera a questão da energia, né? O que faz eu viver, por exemplo. Só que ele traz esse conceito
de que a gente não gera nada, a gente só transfere coisas de um lado para outro, e essa transferência faz com que a energia se gere. E ele tem uma justificativa muito boa. O cientista tem no conto ali, ele tem uma epifania, tipo, nossa, o universo, ele nada está sendo criado, são só trocas de energia. E com isso, ele entende que o universo está chegando ao fim, porque essas trocas de energia, elas têm um limite, não é uma coisa infinita, é uma coisa finita. E, enfim, como eu falei, tem vários outros argumentos que ele coloca ali, o cientista fica meio que pensando, porra, então a gente não gera nada, a gente não cria nada, a gente só muda coisas de lugar. E aí vem a questão que o universo que ele está vivendo, ele está em desequilíbrio, porque logo essa energia que é trocada, porque toda vez que é trocada ela perde a pressão, perde potência, isso vai acabando. É um conto, confesso que é um conto bem claustrofóbico, no final das contas, e bem, não é difícil de entender, mas o autor, ele sabe tanto lidar com as palavras que faz com que tu realmente consiga entender conceitos bem complicados. Então eu achei muito legal esse conto, eu acho que ele é o terceiro ou quarto conto do livro, ele é o segundo, na verdade, o segundo conto do livro, e ele já começa assim de uma maneira muito legal, assim, ele dá uma realidade diferente, e não só ele dá essa realidade, o que já seria ótimo, mas ele começa a investigar essa vida desse cientista, e o cientista começa a ter interesse de como ele mesmo funciona. Achei isso genial, e é um conto bem claustrofóbico, como eu falei, e é bem punk, assim. E para quem leu o livro vai entender por que é claustrofóbico. Eu não vou dar mais nenhum spoiler aqui, mas enfim, esse é o panorama do primeiro conto que eu trago aqui, o segundo do livro, né? Depois disso, eu quero trazer mais sobre o conto A Verdade dos Fatos, A Verdade dos Sentimentos. Nossa, ele realmente, eu acho que é o meu favorito. É o meu favorito. Deixa eu ver aqui o outro conto. Não, esse é A Verdade dos Fatos, A Verdade dos Sentimentos é o meu favorito. Ele é um conceito bem mais simples que o Inspiração. O que acontece? Nesse conto, ele lida com a linguagem, ele fala como que ele começa a contar como a criação da escrita na sociedade alterou a forma que o ser humano pensa. Então, tipo, antigamente, nos tempos primórdios da humanidade, não existia escrita. Depois, os europeus começaram a desenvolver a questão da escrita e tal. E aquilo fez com que os pensamentos das pessoas fossem alterados, porque antes da escrita era tudo em formato de som, era tudo na base da fala, não tinha nada escrito, não tinha nada documentado. E isso fazia com que o nosso pensamento fosse bem mais simples. E com a escrita, a gente tem, enfim, uma estrutura de pensamentos mais estruturada, assim. Então, isso faz com que o cérebro funcione de uma maneira diferente. Então, ele começa a contar o conto dessa perspectiva, e depois ele avança muito no futuro, e no futuro ele fala de uma coisa que é eu não vou lembrar o nome, mas é a Videocam, alguma coisa assim. É um mecanismo, é uma tecnologia que grava todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Então, desde que a gente nasce, a gente tem uma câmera lá grudada em algum lugar que está gravando o nosso nascimento. Então, ele é meio que o YouTube usando esteroide, assim, sabe? É tipo, toda a vida gravada da pessoa é um vlog diário de cada minuto, cada segundo da pessoa. E ele mostra como isso começa a alterar a vida em sociedade, porque com esses vídeos gravados a todo momento, a memória da pessoa não precisa ser tão requisitada, porque, tipo, ela vão dizer que tem uma briga lá de casal. Aí eles olham na filmagem o que realmente aconteceu, o motivo da briga, e eles meio que falam, foi isso que foi o motivo da briga. Então eles meio que continuam. Eles o ser humano, ele começa a ficar preguiçoso e começa a usar essa tecnologia muito mais do que a sua própria memória. E ele mostra como isso altera, assim como a escrita lá no começo da humanidade alterou a nossa forma de pensar,
como essa tecnologia de gravação de tudo altera não só a nossa forma de pensar, mas também a nossa forma de se relacionar. Porque aí ele conta que, utilizando personagens, e tipo, é uma história bem envolvente, ele conta que como isso também altera a personalidade da pessoa, porque a pessoa ela é formada de histórias, e a história é contada pela pessoa. Imagina toda a tua vida, quando tu for contar uma história, em vez de tu contar a história pelos teus olhos, pela tua perspectiva, tu mostra um vídeo daquilo que aconteceu. Tipo, sofreu um acidente de carro. Em vez de tu falar a tua sensação daquele acidente de carro, que vai transformar, que forma a tua personalidade de certa forma, tu vai mostrar o acidente de carro por uma câmera. Como isso altera não só como enfim, tu se coloca no mundo, mas como as pessoas te veem também. Então fica uma coisa muito robótica. As coisas são todas vinculadas aos vídeos gravados e não à interação humana. E ele mostra no conto como isso altera a sociedade como um todo. Nossa, é demais, assim, esse conceito também, assim, como eu falei aqui, é o meu conto favorito do livro, e é um conceito também difícil de entender, mas que o autor consegue entregar de uma maneira muito legal, assim, e muito envolvente. Como eu falei, ele conta todo esse conto com personagens. Então, tem a questão do personagem tentando descobrir como é que isso vai afetar a sociedade e tal, como é que tem o envolvimento do personagem principal desse conto com a sua filha. E, tipo, ele fala de um... Bom, eu não vou dar spoiler aqui. Bom, vamos pro próximo conto, senão eu vou dar spoiler aqui desse daqui. O terceiro conto que eu quero trazer aqui se chama Ônfalo. Ônfalo é o nome do título, e ele é muito engraçado porque e eu não vou dar muito do conto aqui, mas ele basicamente fala de uma realidade onde os cientistas descobrem evidências que Deus existe. Então, tipo, todo o corpo de cientistas do mundo inteiro, eles lidam com evidências de que Deus existe. Então, eles começam, o autor traz assim, que existem árvores sem aquele... Sabe quando tu vê uma árvore cortada, tu vê vários círculos assim no meio da madeira? Existem árvores e dizem que aqueles círculos, eles representam os anos de vida da árvore. Mas existem árvores, os cientistas descobriram nessa realidade do conto do Ônfalo, existem árvores que não têm esses círculos. Ou seja, ele é como se fosse um ser humano sem cordão umbilical. E existem também seres humanos enterrados sem cordão umbilical, que são chamados seres humanos os primordiais. Ou seja, o ser humano que Deus colocou na Terra, né? Ele não nasceu de ninguém, de nada. Então, ele mostra que o cientista, ele acredita piamente nisso, ele acredita que Deus existe por causa disso, porque Deus criou a humanidade, Deus criou o universo por causa da humanidade. Só que, no meio desse conto, começa a haver uma desconfiança do mundo de que Deus não existe. Então, é muito o contrário do que acontece hoje, né? Tipo, cientistas falando que, pô, o universo foi criado assim, assim, assado e tal, e tipo, não foi criado como tendo a humanidade como sendo o principal objetivo, mas ele foi criado porque aconteceu uma explosão lá de átomos, que foi Big Bang, que fez com que o universo se criasse. Hoje em dia, os cientistas meio que não acreditam em Deus, e o povo, a religião, quem acredita em Deus, enfim, acredita e combate os cientistas. Nessa realidade diferente. Os cientistas que acreditam em Deus, tipo, não temos provas assim, irrefutáveis que existe Deus, porque tem árvores sem círculo, ou seja, elas nasceram sem crescer, né? Como é que elas chegaram a essa altura sem os círculos dentro dela? Como é que existem seres humanos sem cordão umbilical? Quando eles fizeram as escavações lá e tal, encontraram múmias sem cordão umbilical. Então, o cientista defendendo isso, só que começam a acontecer alguns questionamentos da sociedade que faz com que a sociedade comece a pensar que Deus não existe, que a humanidade não é o principal motivo da criação do universo. E isso começa a criar umas questões assim na cabeça das pessoas muito grandes, assim, tipo, nossa, Deus não criou o ser humano, não criou o universo por causa do ser humano. Que horrível isso. Meu Deus do céu, como é que a gente vai continuar vivendo? Qual é
minha perspectiva de vida, sabe? Então é bem legal também esse conto, eu curti bastante também. E é legal essa inversão de valores, né? O cientista defendendo Deus. Eu achei muito bacana. Vamos ver o que tem mais desse conto aqui. Não, é isso que eu falei. Esses 3 contos aqui, então, a Inspiração, a Verdade dos Fatos, a Verdade dos Sentimentos e Ônfalo, por mais que sejam 3 e o livro contém 9 contos, os outros são muito bons, tá? Os outros, vamos dizer assim, os outros 4 ou 5 são muito bons, mas tem um conto que eu achei que, foi um conto meio tranca-rua, assim, sabe? Se o livro não tivesse esse conto, eu seria um livro perfeito, assim, mas ele não é perfeito por causa desse conto. Esse conto ele é chamado de O Ciclo da Vida dos Objetos de Software, e tem vários motivos do porquê ele não é que ele é o pior dos contos daqui. Primeiro de tudo, ele é muito grande, muito longo. Os contos geralmente têm 70, 80 páginas, esse tem 100 e poucas, acho quase 200 páginas, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ele começa na página... Oh, caralho. Começa na página 76. Vamos ver se é 76 mesmo. Não é 76. Ele começa... Aqui, ó. Ele começa na página 82, 81 e vai até a página 200. Então é tipo 170 páginas por aí, 180 páginas de um conto que é sobre inteligência artificial, sobre pessoas criando inteligências artificiais que são meio que animais de estimação dos seres humanos. Além de ser um conceito meio batido, pelo menos para mim, de inteligência artificial, a gente já viu vários contos, Exterminador do Futuro, aquele filme lá do Steven Spielberg com o guri que fez o Sexto Sentido também. Inteligência artificial talvez seja um dos conceitos mais explorados de ficção científica. Então, o conto é muito longo, o assunto ele quebra, porque são assuntos dos outros contos muito inovadores, pelo menos para mim, muito legais e legais de entender, de compreender aquilo. Aí chega nesse conto, que é bem na metade do livro, e tem essa barrigada por quase 200 páginas de um conto não tão interessante. Ele termina num negócio muito bizarro, assim. Eu quase larguei o livro por causa desse conto. Mas como os contos anteriores foram muito bons, eu falei, não, deixa eu continuar lendo. Daqui a pouco tem um plot twist no final e tal, que é mais interessante do que o conto em si. Mas não, esse conto foi o que eu menos gostei. O pior, com certeza, desse livro. Se você quer pegar o livro, ler os outros 8 contos e pular esse 9º conto, além de você terminar o livro mais rápido, você não vai ter o desprazer de ler esse conto. Então eu imagino que também é uma alternativa, porque realmente os outros contos eles fazem muito sentido, pelo menos você conhecer eles. E no final do livro que eu gostei também é que o autor ele dá 1 ou 2 parágrafos do meio que o contexto de cada conto. Tipo, esse conto aqui eu escrevi por causa disso. Esse conto aqui eu peguei referências de tal lugar. Então é muito legal, assim, o autor meio que dando o embasamento e o contexto. Mas mesmo com o contexto desse conto aqui o ciclo de vida dos objetos de software, eu não gostei muito. Então, já avisando a vocês, né? Vocês pegarem esse livro, podem ler esse conto e tal, mas depois me mandem lá no Instagram, @DiegoSgon, o que vocês acharam desse conto que eu tô falando que é ruim, e dos outros bons também. Então, mas assim, no final das contas, na minha opinião, o livro de ficção científica é muito bom. Para você que gosta de conceitos de ficção científica, eu com certeza fiquei mais afim de ler o livro que saiu o conto que gerou o filme A Chegada. O livro seria ótimo, perfeito, se não fosse esse conto tranca-rua de inteligência artificial no meio, que tem quase 200 páginas. É quase um livro esse conto do meio. Então, tu está vindo com histórias curtas e boas, conceitos inovadores, daí tem um conto meia boca no meio, me quebrou as pernas. Mas vale a pena para quem curte ficção científica, conceitos diferentes. Talvez eu falando aqui esses conceitos seja muito difícil de explicá-los. Mas o autor ele consegue muito facilmente, assim, por meio de história, por meio de engajamento de personagem e tal, por meio de descrição de personagem, ele consegue entregar uma explicação daquele conceito muito boa. Então, se eu tiver falhado aqui em explicar um pouco mais o contexto de cada conto que eu trouxe aqui, tenha certeza que o autor tem muito mais sucesso de organizar esses pensamentos e entregar algo que faça sentido para vocês.
Tá bom, galera? Muito obrigado por terem ouvido e, se você estiver no YouTube, assistido a mais um episódio do Bookcast, 37º aqui, muito feliz de ter, enfim, cada vez mais seguidores lá no Spotify, atingindo... recentemente a gente atingiu 5 mil plays lá no Spotify, então, e a gente tá quase atingindo 6 mil e tá crescendo muito o número de plays, então muito obrigado. Compartilhe esse episódio e o Bookcast com outras pessoas que talvez se interessem por livros e tal. Esse é o objetivo. Me mandem sugestões de livros lá no Instagram, @DiegoSigon, que eu fico bem feliz também, tá certo? Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.